um jogo que nós vamos precisar de todos os atletas de forma efetiva. O Lucas é um dos atletas protagonistas do São Paulo e esse é um jogo eliminatório. Então, a decisão se ele vai jogar ou não é do Hernan, mas eu tenho absoluta convicção que todos os atletas, inclusive o próprio Lucas, sabem da importância de estar nesse jogo e de avançar nessa competição. O fato de jogar em Barueri num gramado sintético é a condição que nós temos, o adversário conquistou o direito de jogar no seu estádio e o São Paulo tem que enfrentar o Palmeiras em qualquer lugar. O jogador e técnico não precisa reclamar de gramado ruim. Gramado ruim, sintético ruim, porque tem sintético que é carpete, mas tem gramado que é um pasto. Então vamos cuidar, vamos lutar por bons gramados. Quando a gente tiver gramados naturais, de altíssimo nível para todo mundo, a gente vai sentar e vai discutir, sim, sobre o sintético. Capelanes, eu tenho uma pergunta direta e é para você. Qual é hoje o pior gramado sintético da Série A? Ah, vamos ver. Agora eu quero ver. Bom, eu trabalho com fatos, tá? Falando sério. Eu fiz uma entrevista no ano passado com um dos responsáveis pela manutenção e produção dos gramados artificiais no Brasil e em alguns estádios do mundo. O gramado do Atlético Paranaense é, de longe, o pior do Brasil e eu explico por quê. Porque ele é tecnologia 4. Nós já estamos na tecnologia 6, avançando para a 7ª. Então, o gramado do Atlético Paranaense é nível 4, eu preciso puxar pela memória aqui para não falar bobagem. Mas o Newton Santos me parece que é nível 5, está um acima. O do Palmeiras me parece que passou para o nível 6, mas ainda não tem nenhum nível 7 que eles estão introduzindo no futebol brasileiro. Só para deixar bem claro o meu posicionamento. Eu acho o gramado artificial uma piada. E eu vou falar o porquê que é uma piada. Eu entendo que as novas arenas, arena multiuso, tem show, evento, caramba, 4. Mas e o futebol que realmente importa? Nenhum jogador gosta de jogar em artificial. Você pode perguntar para quem jogou e para quem joga. Só que o meu ponto de vista é o seguinte: os clubes do futebol brasileiro são acomodados. E eu explico por quê. Você gasta tanto dinheiro com tanta coisa e vocês não conseguem fazer um investimento para que vocês possam ter qualidade no gramado, que é o básico, o piso. Isso para mim é uma vergonha. E não me venham com um discurso que, na Europa... Não. Lá na Inglaterra, que tem uma condição climática péssima, que quase não tem sol, chove o caramba 4, os caras têm tapetes lisinhos. É uma vergonha. Todos os gramados artificiais são vergonhosos. O gramado artificial do Atlético é tão ruim quanto do Allianz Parque, é tão ruim quanto da Arena Barueri, da Chapecoense, do Newton Santos. Gramado artificial com tanto dinheiro que se gasta no futebol, é uma vergonha ter. Vergonha. Hoje, dos clubes da Série A, 5 têm gramado artificial, ou seja, 25% das equipes. Como é que é na Europa? Vocês têm também esse ranço com o gramado artificial ou lá as pessoas aceitam mais? Eu tive isso para treinar com jovens e posso dizer que é muito prejudicial para a saúde do jogador. Articulações de tornozelo, joelho, possíveis lesões, eu acho que não favorece nada o futebol. E acredito que diminui a carreira do jogador pelo uso excessivo do tempo, sobretudo em treinamentos, né? É complicado mesmo. O maior problema de jogador de futebol, o que é? Cartilagem de joelho. Tá aqui dois. Que não eu tenho problema. Não, eu não sou jogadora de futebol, mas eu tenho problema a vida toda. Você imagina o atleta... Você joga junto. Não, salto alto. Também já nunca tive problema de joelho. Não, nunca teve. Foi 18 cirurgias em cada um. Aí parece um robô o joelho dele, robótico. O que acontece é o seguinte, você imagina um atleta que fica atuando constantemente no gramado sintético... O nosso médico Ulisses Costa com a palavra. Mas não precisa ser médico, é coisa óbvia. Entendeu? Tanto é que na Europa estão tiraram praticamente todos. É porque é antinatural, né? É antinatural. É antinatural, são todas... Você não consegue apoiar de verdade o pé dentro do sintético, então muda totalmente a frequência, a força. Se você diminui a trava, escorrega, é uma loucura isso aí. Os melhores gramados do Brasil. São Paulo teve sempre um ótimo gramado. A Arena do Corinthians é o melhor, o Abel cansou de falar isso. Beira-Rio. Entendeu? Beira-Rio é um gramado muito bom. Vila Belmiro. O Bragantino está com um gramado muito bom em Bragança. Vila Belmiro sempre foi muito bom o gramado da Vila. Novo Horizontino. O Novo Horizontino com um gramado novo espetacular.
É mesmo que o atual campeão paulista vai ser campeão paulista, o Novo Horizontino? Outra aí. Você falou que era o E aí, Santos. então, mas já caiu, né? E aí é o seguinte, Você já Renata... mudou de ideia? Não, mudei porque eu não tenho mão Santos. É o NJ, eu tava esperando o NJ Isso arrebentar a boca significa do que burro. você está eliminado dos palpites. Mas eu quero Novo Horizontino. Só para você se situar. Deixa eu anotar a banda, viu? Deixa eu anotar a placa do caminhão que passou em cima de mim agora, dá licença. Cicinho, de verdade, se você jogasse ainda, seria um empecilho, uma barreira para você o gramado artificial? Olha, Renata, é complicado falar porque, assim, eu não tive essa experiência. Eu tenho hoje, como ex-atleta, e quando a gente brinca num gramado natural e brinca num gramado sintético, as dores são insuportáveis, né, nessa questão de piso duro. Eu participei de um evento no Allianz Parque, no outro dia eu não conseguia andar exatamente por essa questão da cartilagem. Então, assim, talvez por eu ser ter sido um jogador com uma condição, assim, genética mais leve, talvez não afetaria tanto. Mas, por exemplo, um jogador que é um defensor, um cara com o corpo Por que igual... você apontou pro Ulisses? Imagina o Capela Por que você apontou pro Ulisses? Imagina o Capela correr primeiro. O Cicinho Abala a apontou estrutura pro do Ulisses. estádio, o Capela correndo. Imagina o Capela correndo, não vai conseguir correr. Mas se movimentando, vai. Ele abala a estrutura do estádio. O gramado sintético já era e perde tudo quanto é tipo de tornozelo, joelho, bacia, Ele vai fica tudo pro louco. espaço. Cicinho apontou pra ele. Não, eu falei o Edu, porque eu tô falando, eles são jogadores assim mais pesados, sempre jogaram com chuteira de trava de alumínio e de borracha. Eu sempre joguei com trava de borracha, então eu nunca tive problema com essa questão de escorregar exatamente por ser leve. Mas é prejudicial, isso daí é comprovado, os próprios médicos falam, mas eles aprovaram. E o jogador tem que entrar. Fato é que muitos jogadores que têm problema no joelho ou até mesmo nas costas não conseguem jogar no campo sintético. Ô, Júlio, o Lucas é a grande dúvida, porque ele já reclamou publicamente, passou por cirurgia, ficou afastado e é um jogador que se posiciona contra o gramado artificial. Você acha que o São Paulo vai ter que jogar com ele no final de semana? Não tem outro jeito. Caleri também. Tem jogadores que, Bem assim, lembrado. eu tive a oportunidade de jogar em gramado artificial nos Estados Unidos e a gente tinha no Orlando City, era muito duro. O melhor que eu joguei foi no estádio do Atlanta, que era acho que é o melhor que eu joguei. A gente pulava e tinha amortecedor, uma coisa impressionante, nunca tinha visto nada do gênero. Mas assim, vai da sensação do jogador, porque quando o jogador ele tem não está confortável, pode acontecer alguma lesão. Então, assim, eu acho que o jogador tem que sentir muita vontade para querer jogar nesse tipo de sintético, né? Que coisa, né? A gente vai seguir o papo, mas é no YouTube do Jogo Aberto. Rápido intervalo, antes daquele recadinho na... Everton Guimarães, é você que vai ser acionado agora. Qual é o papo aí sobre o gramado artificial, sintético em Minas? Som ruim. Pergunta de ponto cego, som ruim pra animar bem a coitado, torcida. vocês estão tolindo a liberdade de expressão Ele vai dele. defender, né? Lógico, é o Dr. Galo do programa. Dr. Galo. Diga, Olha o Everton, Dr. Galo. diga qual é a opinião que foi dada aí. Nunca chutou uma bola? Ô, Renata, eu fico embasbacado, primeiro com a falta de respeito dos colegas, né? Estando no link, obviamente, eu fico em desvantagem, né? Mas a falta de respeito vem com a chacota, porque no argumento não tem para ninguém, né? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não sei se a turma conhece, eu como ex-jogador, tô brincando, obviamente que eu prefiro o gramado natural, obviamente eu prefiro o gramado natural, Mineirão com gramado natural, espetacular e tal. Agora, para quem viu, por exemplo, o gramado da Arena MRV, como era quando o estádio foi inaugurado e como é hoje o sintético, vai optar pelo gramado sintético, que é o gramado mais atualizado do mercado hoje, que é o que tem na Arena MRV. Eu não sei se os colegas aí sabem que o médico da seleção brasileira, Dr. Rodrigo Lasmar, é médico do Atlético. E antes do gramado sintético e depois do gramado sintético, perguntado sobre estudos científicos que comprovam se o gramado sintético traz algum tipo de problema ou não,
Ele, médico da seleção brasileira, já falou isso antes do gramado sintético e depois do gramado sintético. Então não dá para falar que foi oportunismo dele de defender o gramado sintético ou não depois da aplicação aqui na Arena MRV. Nada disso. Mas ele, como médico estudioso que é, médico de altíssima patente, ele afirma que não há nenhum estudo científico que comprova que o gramado sintético é um problema para os atletas. E em milhares de atletas que nós temos no Brasil, nós temos algumas dezenas, pouquíssimas dezenas, que reclamam do gramado sintético. Aí eu pergunto para o jogador, eu devolvo a pergunta para quem joga. Você prefere jogar num pasto ou num gramado sintético de boa qualidade? Então, com a pergunta, o jogador que está do outro lado, eu não jogo, mas se tenho senso crítico e vou muito para o lado da ciência. Quando a ciência não comprova, eu não posso dizer que a ciência está errada. Você como jornalista, então, deixa eu falar uma coisa pra você, velho. Você tem que ouvir os dois lados. Você ouvir o profissional da área, que você escuta o jogador. Porque jogar nisso aí, arrebenta o cara. Eu tô com o meu ombro lascado, eu tô com o meu tendão com aço e fui arrebentei. E aí? Então você tem que ouvir os dois lados. Qual a prova que você tem? Porque você já me irritou. Mas não seria mais fácil esse diagnóstico depois de jogar muito tempo no sintético? Claro, porque ele deu esse diagnóstico, que nem você falou, como oportunista, precoce. E agora com os campos sintéticos? O relatório dos atletas. O estudo já faz tempo que ele é feito. Frequentemente os estudos são feitos. Mas eles põem rato para correr no sintético, né? Nenhum comprovou absolutamente nada. Rato não tem ligamento. Comprovou absolutamente nada. É só você pegar os atletas que jogam nesse gramado sintético, como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, e perguntar para esses jogadores. Mas olha só, o Dudu, quando jogava no Palmeiras, não falava nada. E quando foi jogar no Cruzeiro, reclamou. E agora tá no Galo e não fala nada. Eu entendo o atleta também, que se ele tá num clube onde o gramado sintético é escolhido, ele não vai se manifestar. Mas tem uma pesquisa Até porque aí. é uma diretriz que foi escolhida pelo comando.